fato histórico inexplicável, onde a gente fala assim, nossa, aconteceu essa magia e realmente... Porque vamos supor, tô dando um exemplo, que eu sou o rei da Espanha. Vamos supor, eu sou o rei da Espanha. E aí a bruxa chega pra mim e fala assim, ó, amanhã você vai chegar no seu quarto, sua filha vai estar do avesso, que é o diabo, vou mandar o diabo lá. E aí eu chego de manhã no quarto da minha filha tá do avesso. E aí, porra, se eu sou o rei da Espanha, eu boto fogo nessa mulher. Você entende? Eu sou o rei da Espanha. Quem que faz as leis na Espanha? Papai. Então o papai bota fogo. Tem uma história do Rasputin, assim. É considerada a primeira profecia. O Rasputin também tinha as profecias, igual nós tradamos. Eram menos profecias, mas tinha. Eram menos profecias, tinha. Que se ele morresse pela bala de qualquer pessoa ligada aos czares, eles iam se acabar. E de fato, no final, teve o lance com o Yusupov, eles fizeram uma emboscada porque ele acabou morto. Depois foi o fim dos czares. E ele não estava falando só da família, né, do Nicolau, não, ele estava falando do regime. E de fato, aquilo aconteceu, e rápido. E também tem um lance com o próprio Nostradamus. Nostradamus, ele tinha dito o seguinte, o Nostradamus ele foi um médico. Depois, ele perde a família dele, é aquilo, né? Casa de Ferreira, Espeta de Pau. Ele se formou em medicina e ele criou as pastilhas de rosa. E curava naquela época a tuberculose. Ele curava as pessoas com aquela pastilha que ele mesmo que inventou, tal. E tem hoje se sabe que tem uma propriedade na rosa que é semelhante à da vitamina C, que é cicatrizante. Então, podia fazer algum sentido se você pensar em pessoas de 1525 que nunca tomaram uma dipirona, né? Então, qualquer coisinha que... Acho que era ácido ascórbico, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Ele tinha mulher e 2 filhos. Ele estava em uma parte da França quando a peste acaba chegando, eles chamavam de peste branca, porque depois teve a peste negra, né? Que depois virou a grande peste, enfim. Aí ele deixa a família num canto e quando ele volta, a família dele está contaminada. E ele já tinha curado muitas pessoas, mas ele não curou ninguém da família dele. Morreu os 2 filhos e morreu a mulher dele. Nessa época, o que ele faz? Ele já era um médico notório, mas ainda assim, ele não conseguiu salvar, ele salvou outras pessoas, ficou com aquela culpa, ainda estava de luto, quando o Tribunal de Santo Ofício chamou ele, porque o que eles entenderam? Esse cara fez uma pastilha, fez um pacto, porque até então, remédio, naquela época, você sabe, né? Que era visto de outro jeito, feito com rosas, isso é magia. E eles acharam que ele tinha feito aquilo e tinha dado à família como pagamento. Então ele foge do Tribunal do Santo Ofício, sai procurando um monte de lugar que o avô dele tinha deixado as coordenadas para ele procurar e aprender várias outras coisas, incluindo esse do espelho, que a gente estava falando no começo, essa magia diferente aí, e ele volta o Nostradamus, né? Seria mais ou menos isso. Aí o profeta. O que ele vai fazer? Aos pouquinhos ele vai soltando coisas que ele sabia que, naquela época, a Catarina de Médici gostava muito de assuntos astrológicos, evidência, ela era apavorada, a Catarina de Médici. Que alguém morresse, que ela, de repente, ficasse pobre. E aí, o que aconteceu? Ele foi soltando até que a Catarina de Médici mandou levar ele lá. Quando levou lá, ela fez uma profecia. Primeiro, ela pediu dos filhos dela. Então, ele fez... tinha um círculo feito com espelho, ele fez os 7 filhos dela dar a volta no espelho, e ele disse, 3 deles vão morrer. Aqui eu vejo 7 árvores e 3 delas estão mortas. Então ele faz essa profecia para Catarina de Médici. Pouco tempo depois, um filho dela morre, e depois os 3 filhos vão morrer mesmo. E aí também ele faz a profecia do marido dela, do rei. Ele diz, olha... Ele não pode mais... Eu estou vendo aqui um fim muito trágico para ele, onde em uma ferida vai virar 2 e algo pontudo, como se fosse uma ponta de lança, vai atravessar um elmo. Não era elmo, foi o elmo que atravessou, mas como se fosse uma grade dourada. Eu vejo uma grade dourada que atravessa e acerta a cabeça do fulano lá. E ninguém entendeu o que seria essa grade, o que seria... E ele começou a preparar ele a não fazer mais justas. Eles faziam aquelas justas e tal. E no dia das bodas da filha dele, o que ele faz? Ele estava empolgado, ele foi fazer uma justa com o capitão dele mesmo ali. Era só uma encenação. Sem querer, o cara
do nada, sem querer, acerta o olho dele. E o elmo dele era de ouro. Então o cara, ele sabia, ele viu ali, o bagulho cumpriu certinho e acertou o olho dele. Só que do olho pegou o cérebro. E ele passou 9 dias assim, na merda mesmo, porque infeccionou tudo, ele não aguentava de dor, tiveram que desmaiar o cara, pro cara aguentar. Em 9 dias, o cara tava morto. E aí, depois disso, a Catarina, ele nem... Gente, naquela época, um cara como ele nunca passaria. Ele iria pro Tribunal do Santo Ofício. Não tinha jeito, ia acabar queimado. E não adiantou, porque ela precisava do serviço dele. Tanto que quando o filho dela, o marido morreu, o filho foi e pegou coroa, né? Ela já levou o menino lá no Nostradamus para ver se a vida do menino, como que ia ser e tal, se eles iam continuar bem, ricos e tal. E sempre ali dando uma profetizada ali. Então ele também foi criando, assim, se protegendo assim dessa forma. E esqueci do que a gente estava falando. De se alguém fez pro mal. Porque teoricamente ele fez pro bem, ele avisou. Tá, aí a questão fazer do... teatrinho? Então, a questão do fazer pro mal. Daí você ia falar do Rasputin, né? Então, o Rasputin, ele fazia pro bem e ele fazia também pro mal. Ela meio que falou, né, do Rasputin, que se ele fosse morto por uma bala da... Ele acabaria, e acabou. Só que teve também a questão da guerra. Ele disse que se o czar fosse pra guerra, eles iriam perder. Então, eles também faziam... E todo mundo pensa assim, às vezes ele só previu. Depende. O Rasputin mexia com cada coisa, gente. Ele andava com um cara chamado Macari. Macari, acho que não seria o nome daquilo ali que eles praticavam. Era uma coisa muito louca, que todo mundo dançava, rodeava, tinha bebida, e eles diziam que era um Jesus Cristo. Então, tu não entende de onde veio aquilo. Porque cantava, tinha vela, dançava, parecia um ritual... sei lá, pagão, e de repente é Jesus Cristo. Não por ter problema de ser um ritual pagão, mas era tudo misturado. E então eles tinham... Para você pecar, você só pode saber se o pecado ele vai ser condenado se você pecar. Porque aí você vai sentir dentro do seu coração que aquilo é pecado. Por isso que o Rasputin pegava todo mundo, porque ele não achava que aquilo era pecado. E ninguém se importava de trair o marido com ele, porque ele era divino. E o que eles estavam fazendo não era pecado, porque ele não sentia no coração dele. E o Rasputin, ele ia, assim, dando várias coisas que depois iam acontecendo. Acabava em morte, acabava com perda de guerra, acabava com coisas ruins. Agora, especificamente, uma família que foi amaldiçoada por uma bruxa ou alguma coisa assim, eu nunca ouvi dizer. Mas que tem essas pequenas coisas que, se a gente parar pra pensar, também é uma maldiçãozinha. Essa é uma profecia. Não é bem uma profecia. Ameaça. É uma ameaça. Se alguém da sua família me matar, porque foi isso que ele quis dizer a grosso modo. Se alguém da sua família me matar, amigão, vocês estão ferrados. A sua família acaba. A sua família vai acabar. E justamente foi o que aconteceu. Então, aí, se a gente parar pra pensar, às vezes não é... Todo mundo pensa na bruxa, mas tem o bruxo também. E aí, como é que faz? Então, tem uma galera aí que é terrível. Mas, com certeza, tem muitos que fazem, sim, faz pro mal. E também não precisa ser, de fato, bruxo ou bruxa. Mexer com qualquer tipo de energia sobrenatural. As pessoas fazem pro bem, as pessoas fazem pro mal. Que nem fazer malabares com fogo. É muito legal, mas você pode se queimar.